Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Rins e o Corinthians ainda aguarda o resultado dos exames do meio atacante Luan, ele que está com sintomas do novo coronavírus. O resultado deverá sair entre 24 a 48 horas. Outro profissional do Corinthians, um analista de desempenho que não teve seu nome revelado, também apresenta sintomas. O André Sanches, hoje na reunião da Federação Paulista de Futebol, ele disse sobre o caso do Luan, e esse foi um dos motivos que o Corinthians acabou convencendo a todos a suspender o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que foi suspenso por tempo indeterminado. Se terminasse hoje, o Corinthians seria eliminado na primeira fase. E até fico constrangido de ficar criticando a equipe do Corinthians depois do empate de ontem de 1-1 contra o Ituano, o planeta com essa pandemia do novo coronavírus, tantos problemas, e a situação do Corinthians no Campeonato Paulista, perto da situação do mundo, é um problema totalmente irrelevante. No entanto, em respeito a você que me segue aqui no canal Salve Timão, eu preciso falar sobre a partida de ontem, e o Corinthians realmente jogou muito mal, como vem acontecendo desde que foi eliminado pelo Guarani na Libertadores, e a situação do Corinthians é muito complicada no Paulistão. Hoje ainda jogarão Guarani e Ponte Preta, será a última partida antes da suspensão, e se o Guarani vencer a partida, o Corinthians fica praticamente eliminado no Campeonato Paulista. Independentemente desse jogo, eu acredito que a situação do Corinthians seja difícil. Eu acho que o Corinthians virtualmente está eliminado no campeonato. Não acredito na classificação do Corinthians com esse futebol apresentado. Como o Campeonato Paulista será paralisado por tempo indeterminado, a gente não sabe se o campeonato ainda voltará a ser disputado, se terá datas daqui para frente, mas caso seja disputado, mesmo que o Corinthians melhore seu futebol e vença as duas partidas restantes, eu acho que fica ainda bastante complicado a classificação corintiana. O Corinthians que está perto, inclusive, da zona de rebaixamento. Agora, o que acontece com o Corinthians? Por que o Corinthians vem jogando tão mal? É algo inacreditável pela fragilidade dos adversários e pelo elenco que o Corinthians tem. Se o elenco do Corinthians não é um elenco milionário, como é o elenco do Palmeiras ou do Flamengo, o Corinthians tinha a total obrigação, nessa altura do campeonato, era para o Corinthians já estar classificado para a próxima fase do Paulistão. Realmente uma situação decepcionante. O Corinthians começou muito bem o ano, pelo menos dentro de campo apresentava um belíssimo futebol, e como disse o meu colega, o Rodrigo Vessoni, na sua coluna no portal Meu Timão, o Corinthians piora a cada jogo. Isso é inacreditável, porque o Corinthians vem tendo bastante tempo para treinar e não consegue produzir nada em campo. Ontem o Cássio acabou tomando um gol bobo, acabou falhando no gol corintiano. Mesmo assim, o Corinthians teve todo o jogo para conseguir a virada, fez um gol ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Corinthians não produziu nada para virar a partida. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians pode estar vivendo uma turbulência entre jogadores e comissão técnica. Nicola disse que, de acordo com um empresário de um jogador do Corinthians, esse empresário teria dito para o Nicola que o Thiago Nunes perdeu o vestiário corintiano. Fez uma reunião com 8 jogadores do Timão, e acabou nessa reunião, o Thiago Nunes acabou criticando alguns jogadores que não estavam nessa reunião. Isso acabou pegando muito mal internamente, e aí o desempenho do Corinthians, pelo visto, está sendo refletido. Esse mau relacionamento entre os jogadores e a comissão técnica vem sendo refletida dentro de campo. Teve também aquele começo do ano, aquela cartilha do Thiago Nunes, uma cartilha totalmente desnecessária. É inacreditável que um técnico tão competente como o Thiago Nunes possa perder o vestiário por conta de uma cartilha inútil. E se o problema do Corinthians não for vestiário e sim tático? O ex-técnico do Timão, Fábio Carilli, deu uma entrevista para o Benjamin Bach, do canal Fox Sports, antes da estreia do Thiago Nunes, e falou sobre a possibilidade do Corinthians modificar completamente seu estilo de jogo. O Corinthians contratou o Thiago Nunes, que você já enfrentou. É um cara que você acha diferente hoje no futebol brasileiro? Que ficou ali no Atlético, o Atlético tem isso, né? O Atlético Paranaense tem essa questão de jogadores de velocidade, que jogadores que chegam para jogar da forma dele, no meu modo de ver, tá? Se ele fizer com esse elenco
para mim vai ser uma surpresa e também um aprendizado, mas precisa mudar o elenco para jogar como o Atlético jogou. Não sei se ele vai implantar isso no Corinthians. Muitas vezes o cara chega no Corinthians e vê de uma outra forma. Vai precisar mudar o elenco, no meu modo de ver, para jogar como ele gosta de jogar, como ele jogou no Atlético. Para mim tem que mudar bastante. O que precisa mudar? Uma mudança de características, mudança de ideias, mudança de ter um elenco mais equilibrado na questão de características e de funções dentro de campo. Pois é, o Corinthians acabou mudando da água para o vinho e isso pode ter atrapalhado o desempenho corintiano. No entanto, eu não concordo muito com essa questão, até porque no começo do ano o Corinthians começou a jogar bem. Até o jogo contra o Guarani do Paraguai, o Corinthians vinha jogando bem. Mesmo alguns jogos que o Corinthians não vinha conquistando resultados, o desempenho dentro de campo era muito bom. Realmente algo estranho aconteceu dentro do vestiário. E hoje à noite teríamos Corinthians e Ferroviária na Fazendinha pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No entanto, a CBF acabou suspendendo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino por tempo indeterminado. Hoje à noite também teríamos Corinthians e Brasília pelo NBB. No entanto, o NBB teve a mesma atitude da CBF, assim como a Liga Nacional de Futsal, que nessa semana teríamos a Supercopa de Futsal valendo vaga para a Libertadores na cidade de Erechim. O Corinthians disputaria esse torneio, só que a Liga Nacional de Futsal também acabou suspendendo por tempo indeterminado essa competição. Sendo assim, o Corinthians fez bem de hoje anunciar a suspensão de todas as suas atividades por tempo indeterminado. O Corinthians realmente pensando na saúde de seus profissionais, de seus funcionários, né? E falando nisso, eu desejo uma rápida recuperação para o Luan, que não seja nada de grave, uma rápida recuperação para o analista de desempenho do Corinthians. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!